lado de cá, você está entrando nas ondas do Mar ao Bar, episódio 33. Isso, 33, como diria o Cebolinha ou outras pessoas aí que a gente conhece. Meu nome é Felipe Barbalho, eu apresento este podcast quinzenalmente, vamos ao ar, às vezes mais, nunca menos. E eu apresento esse podcast que tem a presença do meu irmão e do meu primo querido. Primeiro o meu irmão, que é o mais velho do trio, Fernando Barbalho Martins. Se apresente. Fernando Barbalho Martins, o Barmar, né? Estamos aqui, como disse o Felipe, quinzenalmente, mais ou menos, quase sempre mais, né? E você pode nos acompanhar nas redes sociais, pode ver o episódio inteiro no YouTube, @do Mar ao Bar, pode ouvir o episódio inteiro no Spotify, @do Mar ao Bar, acompanhar nossos cortes maravilhosos, né? Que quando saem pelas mãos do nosso diretor atarefado, né? O substituto do Gen Z, mas tô arrumando o Gen Z pra gente aí. Olha aí. Um Gen Z novo pra gente aí. Mas você pode acompanhar os cortes no TikTok, @do Mar ao Bar, e no Instagram, que é o único com nome diferente, @do Mar ao Bar Oficial. E hoje temos mais uma convidada ilustre. Marcelo, faça as honras. Fala galera, mais um episódio 33, olha, Idade de Cristo, estamos aqui sobrevivendo, hein? E lembrando que o nosso podcast trata de temas geracionais, né? Então falamos muito da nossa geração, dos quase 50 a mais, e também de outros, né? Como o Fabrício, mais novo, mais jovem, que veio aí no último episódio 32, maravilhoso. E hoje a gente traz uma convidada ilustre, mais uma mulher, para brilhantar o nosso podcast, né? Eu tenho que pôr meus óculos para ler aqui a apresentação dela, porque é muita coisa, gente. Então hoje, no Do Mar ao Bar, eu apresento a Viviane Risse Blank, mais conhecida como a nossa Vivi. Ela é casada com Ilan Blank, mãe do João Vitor e mãe de coração da Ana Clara, do Micael, do Benjamin e de todos os seus amigos, que ela é uma mãezona. Ela honra suas raízes e coloca a família sempre em primeiro lugar. É nascida no interior de São Paulo, filha do seu Carlos e da Dona Vera. Desculpa. A Vivi foi pioneira no TI nos anos 90, num mundo dominado pela macharada, dominado pelos homens. Ela começou como analista de sistema e chegou a CEO, liderando em torno de 14 mil pessoas. Hoje ela é sócia da Blank IT Consulting, ao lado do maridão dela, o Ilan. A empresa cresce acima de 3 dígitos no ano, com mais de 300 colaboradores, e é referência em tecnologia e gestão humanizada. A gente vai abordar isso. Ela é coautora de 2 livros sobre mulheres na tecnologia. Ela inspira o setor. Ela é formada em instituições como FGV, ISTE de Lisboa, a INSEAD da França, a Fundação Dom Cabral. A Vivi prova na prática que time feliz dá lucro. Essa aí é a crença dela. Então, Vivi, seja super bem-vinda aqui e muito obrigado por participar do nosso podcast. Ai, que legal. Obrigada pelo convite. A gente que agradece a presença, Vivi. Esse nome é super convidativo, né, do Mar ao Bar, adorei. Achei muito especial e é uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, Vivi. Muito obrigado pela presença, Vivi. É minha amiga, é uma querida. A Vivi, acima de tudo aí que a gente falou, é uma pessoa incrível, uma pessoa amável, que coleciona amigos por onde ela passa, e é uma pessoa que se preocupa muito com as pessoas, com todo mundo ao seu redor. Ela quer sempre que o ambiente esteja sempre bom, positivo para todo mundo. Eu queria começar contigo, Vivi, indo nessa tua raiz, né? Iniciar um pouco aí, você contando um pouco dessa tua raiz, de onde você veio, né? Como é que uma menina lá do interior, né, de São Paulo
se torna essa mulher potente que você é e conquista tudo que você vem conquistando, né? Então eu queria que você contasse um pouco, porque a gente ainda vê hoje, né, principalmente no mundo corporativo, na vida, né, como um todo, uma luta muito grande das mulheres ainda por posicionamento, infelizmente, né, e você, né, faz questão de ainda manter seu jeitinho caipira, às vezes, a sua fala aí lá do interior, né, mantém suas raízes. Queria que tu contasse um pouco dessa tua história, assim, como é que isso fluiu até chegar hoje. Bom, eu vim de uma cidade muito pequenininha, né? A família aqui, a cidade que eu nasci, deve ter em torno de 10 mil habitantes hoje. E de uma família simples, né? Que meus pais eram bancários, mas foram poucos que estudaram, né? De uma família muito grande, enfim. E eu fui para a área de tecnologia por conta de exatas, eu acabava me destacando com exatas, entrei em tecnologia, não sabia nem o que eu ia fazer, eram 300 homens e 20 mulheres, mais ou menos, na minha faculdade, uma coisa louca. E acabou que eu fui mãe muito jovem, né? Eu fui mãe com 18 para 19 anos. Né? Hoje eu tenho um filho de 31 anos, um oncologista, e meu orgulho, né? O Marcelo conhece bem, mas é um menino de ouro que acompanhou, né? Foi uma criança cuidando de outra criança, eu tive ele sozinha. Estudava numa outra cidade do interior, mas uma cidade maior, uma cidade universitária. E de lá eu comecei a minha vida. Eu, meu bebê e Deus. E aí a gente foi para Brasília. Meu ex-marido, pai do João Vitor, foi trabalhar na Ambev. Ele é engenheiro eletrônico. E ali eu fui com o currículo embaixo do braço, sem experiência nenhuma, e entrei nessa empresa que eu acabei depois me tornando CEO. E nessa empresa eu tive muitas pessoas tive muita sorte de ter pessoas maravilhosas, né, que me ajudaram, que me apoiaram, que acreditaram em mim e me ensinaram muito. E muitos colegas de trabalho, né, que estavam ali todos juntos, e aí a minha carreira foi acontecendo até que eu vim fundar a regional do Rio de Janeiro, dessa empresa. Em poucos anos a gente conseguiu faturar mais do que a matriz, em acho que 3, 4 anos, e daí eu já virei vice-presidente e me tornei CEO da empresa. Mas eu digo que o que me deu força para continuar é que os meus pais já me deram muito mais do que eles tiveram, e eu sou extremamente grata a isso, e faço questão de exaltá-los e agradecer, e exaltá-los sempre, né, honrá-los, e eu queria dar melhor ainda para o meu filho, e eu corri atrás, assim, corri mesmo. Eu era uma menina de 21 anos, com um filho de 1 ano e meio, em Brasília, praticamente sozinha. Meu ex-marido tinha que viajar muito a trabalho, e eu desbravando o mundo, saindo de uma cidade de 10 mil habitantes, uma cidade grande, né? Uma cidade diferente, Brasília é diferente, mas é uma cidade excelente para criar um filho, né, pequeno, principalmente. E eu fui desbravando o mundo e acabei, com foco de dar o melhor ao meu filho, eu consegui, talvez, dar o melhor para mim, para minha família, e eu acho que para muita gente que passou na minha vida. Acho que o Marcelo conhece algumas pessoas, eu tive a honra de ter várias pessoas que trabalharam comigo e que eu sei que tem um toquezinho meu ali, que hoje eu vejo e sinto muito orgulho onde eles se encontram, né? Como eles conseguiram alcançar patamares profissionais e pessoais tão altos assim, e isso me enche de orgulho. Então, resumidamente, foi mais ou menos isso. Ah, que legal. Marcelo, posso entrar? Você descreveu aí, resumidamente, a tua trajetória, muito bonita, e uma trajetória muito comum a várias mulheres, né, no Brasil, né? A grande maioria das mulheres. A gente sabe que os lares brasileiros, na sua maioria, são conduzidos por mulheres que tocam sozinhas a casa, com filhos, e eu imagino que a força que a mulher tem que tirar para tocar, dar o melhor para o filho, como você falou. Mas o Marcelo, quando te apresentou, falou que você é uma das pioneiras na área de TI, né? E você falou, eu me destacava em exatas, que não é muito o perfil que é esperado, que sempre foi esperado de mulheres, né? E até hoje há vários programas,
de incentivo às meninas para se interessarem por ciências exatas, etc. Que tipo de dificuldade você teve para ingressar nesse mundo, né? Porque o mote de ter que tocar a casa é o que impele você para fora, mas você entrar num ambiente desse, muito dominado por homem, né? Que tipo de dificuldade você passou para entrar num meio tipicamente masculino? E que conselho você daria para as meninas novas que estão vindo na trilha de pioneiras como você, na área de exatas? Olha, eu acho que para entrar, quando você ainda está num patamar júnior ali, eu acho que a sua capacidade técnica te ajuda muito. E eu acho que ali naquele momento você não sofre tanto, né? Se é mulher, se é homem, né? O sexo que for, ou qualquer tipo de exclusão que possa acontecer. Mas quando você vai galgando alguns espaços, principalmente na nossa época aqui, né, era bem mais difícil. Eu acho que hoje eu tenho uma empresa onde a maioria dos meus funcionários são mulheres. Eu tenho 67% de mulheres na empresa. Então, eu orgulho demais em falar isso. E é uma empresa de tecnologia, né? Então, na minha época não era assim. Para você ter uma ideia, eu passei por várias situações, eu tenho N para contar, mas a que mais me impressionou, eu fui CEO dessa empresa, é uma empresa, né, eu passei por todas as áreas operacionais da empresa, me especializei em gerência de projeto, então acabei indo por todas as áreas, então eu fui galgando, eu conheci a empresa de norte a sul, todas as áreas operacionais, porque eu tinha passado por todas, eram, né, foram 14 anos que na empresa. E essa empresa foi vendida para uma empresa chilena. E aí a gente sabe que o Chile é mais conservador ainda em vários aspectos, né, do que o Brasil. Eu fui a primeira mulher a estar como uma vice-presidente Latam ali naquele cenário. Na reunião que eu fui, que foi na reunião de compra, né, da empresa, eu lembro que teve uma pessoa, um dos diretores, tinha uma mesa no hotel que a gente fez nosso evento, cheio de mulheres. Cheio de mulheres também num evento, né, de reuniões, enfim. E aí, nessa mesa que só tinha homens e eu, um brinca com o outro. Isso para mim, gente, me pegou demais. Isso aí é uma convenção de secretária. Desmerecendo, né, o cargo, que é maravilhoso, e a mulher, né? E aí todos riram ali. Foi uma situação... Isso não tem muito tempo. Sei lá, tem uns 8, 10 anos no máximo. Caramba. Não tem muito tempo, assim. Quer dizer, tem 10 anos, mais ou menos. Não é muito tempo, né? Para ter uma mulher só... Exatamente. Eu fiquei tão chocada com aquilo, porque todos riram. Quando eles perceberam que eu estava na mesa... Foi uma situação tão complexa de continuar aquela cena se perpetuar, né? De eu estar ali, que eu levantei e me uni às secretárias. Sabe quem eram essas mulheres? Legal. Era um encontro de mulheres que tinham cargos de promotores, não é exatamente como é no Brasil, mas eram advogadas que tinham cargo público aí, super concorrido, e era o encontro anual delas. Mulheres poderosas, mulheres super com cultura, conhecimento, e eu fico até arrepiada de falar, mas eu acho que foi a cena mais difícil que eu passei, e essa minha atitude de levantar e sentar com elas, eu deixei todos ali constrangidos. Eu tive um pedido de desculpa formal, eu recebi flores, carta em casa, um monte de coisas, de mimos aí, né, para me libertar desse choque que eu fiquei, mas é mais ou menos assim que o mercado se coloca, né? Eu acho que mudou muito? Mudou. Mudou tudo? Não mudou. Não mudou mesmo. Ainda existe, porque a mulher tem os afazeres de casa, porque a mulher não vai ter estrutura para isso, porque a mulher... Enfim, existe ainda esse tipo de colocação. Muito menor, mas que existe.
Existe. E você falou que a tua empresa tem 67% de mulheres. Né? Você está vendo isso, assim, há um interesse maior das mulheres, das meninas mais jovens em buscar carreira nas ciências exatas? Elas estão se desprendendo do estereótipo, porque essa reunião aí é o estereótipo, né? Ali é só secretária, né? Sim. Elas estão se desprendendo do estereótipo. Sim, você pode até ver, se você pegar uns dados, assim, hoje você tem, na minha época, fazer engenharia de computação, eletrônica, o que fosse, você tinha, sei lá, era 80% a 90% homem e mulheres. Hoje, as turmas elas já são bem mais equilibradas, de 55 a 45, você vê hoje uma procura. E para a tecnologia, então, no mundo que a gente está vivendo hoje, essa geração que já nasceu tecnológica, a procura também está sendo extremamente alta. É claro que na minha empresa eu tenho contratos que são tipicamente mais realizados, trabalhos tipicamente realizados por mulheres. Por exemplo, o recursos humanos. Eu tenho um contrato grande de alocação de mão de obra de recursos humanos. Então, tipicamente, às vezes, você tem uma maioria mulher. Nesse caso, desse meu contrato, é a maioria mulher. Mas que também, antigamente, era uma profissão bem feminina e que hoje está mudando, né? A partir de recrutamento de seleção, treinamento, desenvolvimento, cultura, está mudando muito e a gente tem visto também os homens entrarem para isso aí. Eu acho que está melhorando muito isso. Eu acho que a gente está piorando em algumas coisas, né? E melhorando. Quer dizer, na verdade, eu acho que a gente só melhora. A gente tem que tomar cuidado com algumas coisas que a gente não tinha que tomar cuidado antes. E deixar de tomar cuidado com coisas que a gente tomava cuidado antes. Mas o que o mundo só melhora, ele só melhora, né? Cada dia está melhor, com certeza. Se olhar o filme, melhorou. Às vezes a foto não está muito boa, mas o filme é bom. E você acha, Vivi, que para dar mais passos, né, para a gente conseguir ter uma melhora ainda mais nesse ambiente aí que você falou aí de 10 anos atrás, mas isso daí que você viveu, eu tive uma experiência, sei lá, 2 anos atrás. Eu moro aqui em Portugal, fui para a Bulgária, a empresa que era contratada era da Bulgária, e era búlgaros e turcos, e ainda tinha um peruano no meio. Nós tivemos uma reunião também, assim, tinham 2 mulheres só na reunião, e eu presenciei, eu e os outros 3 brasileiros, nós brasileiros que estamos mais acostumados com um ambiente um pouco mais forçado, né, a ter essa equiparação, né, a ter todo o reconhecimento, né, do valor da mulher. Em alguns países ainda não tem muito isso como uma coisa, né, que as coisas acabam ficando naturais. Nós, na reunião, nós ficamos assim, nós homens ficamos assim, até como você, não exatamente como você ficou, claro que nós não éramos vítimas, né, de nada, mas ficamos constrangidos com umas certas situações que nós passamos. E você acha que, para ter esse clique a mais, você acha que falta mais equidade ainda, mais políticas, né, para ter coisas mais como as cotas, né, também raciais e tal? Falta mais isso ou falta mais gente na liderança, mais mulheres na liderança, mais, no caso de cota racial, mais negros, enfim, essa questão das minorias, né, e das mulheres não são nem minorias, né, muitas vezes são maioria. Então você acha que falta mais, assim, ainda mais coisa para deixar mais igual, ou mais lideranças mulheres, femininas, para realmente virar algo que talvez os homens só vão enxergar quando realmente tiver, como na sua empresa, por exemplo, uma hierarquia que, olha, de cima para baixo o poder é feminino também, e é muito melhor muitas vezes. Eu acho que o conjunto funciona muito bem, né? O homem e a mulher, não é à toa que foi feito o homem e a mulher. Acho que quando a gente tem essa mistura, ele funciona muito bem. Eu vou te dizer, eu estou dizendo muito do cenário do Brasil, né? Eu viajo muito para o lado ali, Europa, Ásia, né? Quando a gente vai para o continente asiático, isso muda totalmente, né? Na Europa você tem países ali, e tem países ainda que estão começando. Eu fiz uma viagem para a Albânia, por exemplo, que você vê que ainda existe
eles estão precários em N situações, né? E aí o machismo, aquilo da mulher ainda ser submissa, né? E sem contar em países aí árabes, né? Que a gente sabe o quanto é difícil o papel da mulher. Mas a gente falando aqui do nosso mundinho, que a gente conhece um pouquinho melhor, eu acho que hoje, vou falar, existe isso sim, mas eu acho que a gente tem que, o que eu falo muito, o que eu tento mostrar, é que a gente tem que tirar, nós mulheres, nós temos que tirar isso da cabeça. Nós somos capazes como qualquer um. Hoje, porque a mulher tem mais essa responsabilidade na casa, sim, às vezes tem, mas o homem também tem. O homem também carrega um peso de ser o provedor, que existe isso ainda. Por mais que a gente tente, a mulher é provedora, ela é. Você está num casal, existe o mesmo estereótipo que a mulher carrega, o homem também carrega. Ainda isso não anulou, não ficaram iguais ainda. Então, na minha visão, o que eu tento passar é, se você é bom, se você se esforça, se você corre atrás, você vai estar bem. Independente se você é mulher, você tem, mas tira isso da cabeça. Tenta ganhar o teu espaço sem pensar nisso. Porque se você começa assim, porque eu sou assim, eu não vou conseguir isso. Isso já são gatilhos para você já não dar o seu melhor. Então, eu tive algumas situações constrangedoras, tive. Por que eu cheguei onde eu cheguei? Porque eu nunca recusei trabalho. Eu subi de cargo algumas vezes na minha vida sem ter R$1 de aumento. Trabalhando muito mais. Mas eu sabia que lá na frente eu ia conseguir. Então eu nunca recusei. Quando tem isso aqui acontecendo, você pega. Você tem que ir para São Paulo agora? Vou. Meu negócio com o João Vitor era o seguinte: João Vitor, mamãe trabalha, você estuda. Ok? Nossa combinação. Não dá para mamãe ficar fazendo tarefa com você, não dá para mamãe estudar com você. Se a mamãe é bem assim, bem. Mas que já viu como é que funciona aqui. Bem, mamãe, se não trabalhar, não tem papai em casa. Então você estuda, mamãe trabalha, tá bom? Tá combinado? E aí tá aí, né? Não tive tempo de estudar muito com ele, mas sempre fui presente em tudo que eu pude, da forma que eu pude. Eu tinha semana de viagem a 3 estados. Saía segunda, voltava sexta. Né? Minha vida não foi, foi super leve. Não. Chegar onde eu cheguei, não. Eu tive que abdicar de algumas coisas de qualidade de vida para conseguir chegar ali. Tive. Que hoje a nova geração talvez não faça isso, né? Mas na nossa geração, e ainda mais de onde eu vi, da onde eu queria chegar, eu tinha um objetivo, que era dar o melhor para o meu filho. E para a família, enfim. E eu amo trabalhar. Amo. Se um dia que eu parar de trabalhar, vai ser uma coisa, assim, dificílima para mim. Eu adoro trabalhar, é uma coisa que me faz muito bem. Eu adoro ter equipe, eu adoro estar com gente, eu adoro ensinar, eu adoro dar bronca para que eles melhorem. Meu apelido na empresa é Kikita, porque eu dou umas kikitadas, eu sou brava. E aí quando eu saio, eu sou brava, eu termino, vamos tomar uma cervejinha ali embaixo? Você com bravo, eu quero te matar, não vai matar não, agora eu vou tomar uma cerveja, você me mata quando eu voltar pro trabalho, fora do trabalho não vai matar não. Enfim, e eu criei uma rede de amigos, eu não acho que tem que dividir a amizade de trabalho, muito pelo contrário, a gente passa a maior parte do tempo ali, a gente tem que saber dividir a responsabilidade dentro do trabalho e a amizade. E isso eu deixava muito claro. Aqui, assim, eu vou quitar mesmo, porque eu tô quiquitando, se eu tô quiquitando é porque eu quero melhor para vocês, senão o dia que eu não quitar porque eu não quero mais nada, agora é fora de lá, eu só vivi tua amiga, que vou tirar minha roupa e dar para você a hora que você precisar. Mas você tem que saber dividir. E eu acho que todos que passaram na minha vida, na maioria, eu acho que isso foi o que eu mais fiz de melhor na minha carreira profissional. Foi conquistar amigos dentro do trabalho e fazer essa divisão. Eu acho que foi o que eu mais ensinei na minha vida, foi isso. Eu acho que isso é uma marca muito forte sua, né? E você acabou... Eu ia te perguntar como é que você avalia o seu modelo de gestão, né? Teu estilo de gestão. Acho que você já falou um pouco, você pode abordar um pouco mais, mas me deu um gancho para pensar no seguinte, né? Você é muito trabalhadora, né? Sempre foi. É bem workaholic, assim, né? Mas você também deu uma virada um pouco na tua vida, né, Vivi? Assim, hoje, na minha visão, você valoriza bastante o equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional, né? Acho que hoje você entende que ter uma saúde mental legal, estar feliz,
viajar, fazer as coisas, te ajuda a ser uma melhor profissional, né? Pelo menos eu leio dessa maneira. Como é que você vê isso junto com o teu estilo de gestão, né? E você passou um pouco sobre isso, que é assim, a nova geração, principalmente, né, confunde muito esse negócio, né? E a gente que já viveu mais, a gente ralou demais. Talvez, em algum momento, hoje, com a nossa cabeça, a gente não aceitasse fazer algumas coisas que a gente fez. Mas tudo que a gente fez foi necessário para a gente chegar onde a gente chegou hoje, onde a gente quer ir mais, né? Então tudo tem os seus momentos, né? Como é que você vê isso hoje, nessa questão do equilíbrio da vida pessoal, da profissional, e essa galera que tem uma dificuldade ainda de enxergar esse negócio e que é meio que, não pode, não dá, não vou. Como é que é a tua visão? Assim, Marcelo, eu durante meu modelo de gestão, eu acredito muito no exemplo do que nas palavras. Eu acho que na educação, no trabalho, na sua amizade, no amor. Então, quando você age, ele vale muito mais do que as palavras, né? E é provado isso, né? Quando você faz uma aula e coloca na prática, quando você coloca na prática, aquilo vem para dentro de você e não sai nunca mais, né? Muita coisa que você só fez uma aula e foi embora. Então, eu acho que o meu modelo de gestão sempre foi demonstrar para quem trabalhava comigo como tinha que ser feito na minha visão, né? E aquilo que era correto. Então, integridade, honestidade, confiança, transparência. Eu sempre tive uma equipe muito unida. E eu era, assim, a líder da gangue. Ninguém mexia com ninguém, né? Ninguém. Quando a gente foi vendido, por exemplo, essa equipe que era essa empresa grande, virou uma equipe, né? A gente entrou lá. Ninguém mexia nos meus meninos. Quando eu falava que ia mexer com algo, eu falava, para mexer você vai me tirar primeiro. Tirar eles, você não vai tirar. E fiz isso várias vezes, várias. Não sou eu que tenho que dar resultado? Então, assim, eu sempre trabalhei com número. Eu nunca deixei de bater uma meta na minha história de vida. Nunca. Eu sempre bati a meta. Minha última meta batida de vendas foi 1,3 bilhão na empresa que eu estava trabalhando, no ano. Também aqui. Só que, eu achei ruim, não. Eu era jovem ainda. Eu acho que você com 30 e poucos anos, ali, você tá bem para fazer isso. Acho que você tá no auge. Meu filho tá passando por isso, como médico oncologista, tá 3 anos, tá ralando pra caramba, e vai pra Tijuca, e vai pra Cardoso Fontes, e vai pra trabalho. E tá amando, e tá comprando o primeiro apartamento, e tá conquistando o espaço dele como oncologista. E tá tudo bem. Só que você vai chegando numa idade, eu não tive juventude, né, Marcelo? Eu fui mãe muito jovem. Né? Então, aquilo que, quando vocês contam pra gente, aquelas coisas que vocês aprontaram quando era jovem, eu tava cuidando de um filho, né? E sozinha, sem mãe, sem pai, morava a 1.000 quilômetros da cidade do meu pai e da minha mãe, não tinha avião, também não tinha dinheiro para comprar passagem de avião, então, mesmo que tivesse, não ia ter jeito. Então, assim, o modelo de gestão que eu segui, e essa garra para conquistar, e pegar trabalho, e ser um pouco workaholic, assim, foi porque eu tinha idade para aquilo, eu tinha saúde para aquilo, estava muito bem. E eu tinha na minha cabeça que 45 anos eu ia parar de trabalhar. Caramba. Eu me preocupo com a minha aposentadoria, gente, desde que eu nasci, eu acho. Eu sou velha de cabeça desde meus 18 anos. Quando eu tive resolvido, eu já sabia, como é que eu vou me aposentar? Quem vai pagar meu plano de saúde? Como é que vai ser? Juro, não tô brincando, não. Eu tenho previdência privada, não tinha dinheiro para nada. Eu guardava R$1 na previdência, quando novinha lá. Então, eu sou louca com esse negócio. Como é que vai ser minha velhice? Esse negócio de velhice é outro assunto pra gente conversar depois, que é uma confusão na minha cabeça. Corte então, para orientar a audiência, ó. Começa a previdência privada cedo. Pois é. Sim, comecei. E realmente foi bom. Vou falar que foi bom. E ainda via CLPGBL, né? CLT, faz isso, PJ, faz aquilo. Era a rainha desse negócio da previdência. Enfim, e aí eu me planejei para os 45 eu diminuir esse risco, mas eu nunca pensei que eu fosse empreender. E aí, nesse caminho todo, eu conheço meu marido. E ele trouxe para mim esse equilíbrio, por isso que o homem e a mulher, gente, ó, né, eles se completam muito. Ele trouxe para mim esse equilíbrio. O meu marido, ele é
atleta, né? Ele foi atleta de surf na juventude, tipo, morou no Havaí, então ele teve essa juventude que eu não tive. Eu falei pra ele, agora eu que tô tendo, se você já teve. E, então, ele é faixa preta de jiu-jitsu, ele é um veterinário com uma empresa de TI. Então, o Ilan é uma coisa a ser estudada. Mas ele traz para mim, né, quando a gente se encontra, esse equilíbrio de saúde, do dia, de acordar cedo, dormir cedo, não ficar até tarde trabalhando, não ficar até tarde, acordar cedo, dormir cedo, de começar um exercício. E aí eu começo a entrar nessa, já estava quase vencendo meu prazo ali, eu estava com 42 anos, não sei, mais ou menos. E aí eu começo a falar, opa, agora é o momento. Eu consegui, eu acho que tenho o que eu coloquei como propósito para ter. Eu nunca coloquei, eu quero ser, vou passar por cima de tudo para ser muito mais que eu sou. Não. E oportunidades surgem, né? Durante minha carreira eu tive várias oportunidades para ter esse caminho. Mas como o exemplo faz tudo, né? Claro que eu não optei. Assim como eu tenho certeza que todos que trabalharam comigo também não optaram, que meu filho também não vai optar, enfim. E aí ele traz esse equilíbrio para mim. E eu começo a falar, não, acho que agora é hora. Então a gente começou a preparar a empresa do Ilan para que eu então saísse desse mundo corporativo e fizesse essa transição aí de carreira, que não foi uma coisa simples, não foi fácil tomar essa decisão, não foi fácil o início, mas valeu muito a pena. E aí hoje eu consigo fazer isso. Hoje eu tenho um super equilíbrio entre o meu trabalho e a minha vida pessoal, e o meu lazer, e a minha atenção para minha família. Mudou da água para o vinho. E eu acho que mudou ainda em tempo, né? Começou a mudar há uns 3, 4 anos atrás, e ainda em tempo, né? Porque a gente hoje é muito jovem, né? Com a nossa idade. Então, foi num tempo que eu considero que foi um tempo adequado aí para essa mudança. Mas não foi simples assim. A carreira não é uma coisa simples. A gente conversou com o Cadidé aqui, né? E ele está estudando sobre a questão do envelhecimento, né? E ele fala um negócio interessante que a gente fica sempre na cabeça, né? Porra, fiz 50, meio século, agora eu tenho menos anos do que eu já vivi, né? E ele trouxe uma reflexão pra gente muito legal, Vivi, que foi assim: não, cara, a gente ainda tem muitos anos pela frente para viver, porque a gente vai morrer cada vez mais velho, né? Então, como que a gente faz desse ponto agora até os 90, 100, que sejam anos maravilhosos? E é meio que essa construção que você fez, né? Então, é muito importante como que a gente passa a olhar o nosso momento de vida e dar essa virada, né? E aí eu queria que tu complementasse como é que você vê hoje. Eu imagino, não sei, né, na tua empresa, mas com certeza na tua vida profissional também já lidou muito com a geração aí mais jovem, né? Como é que você vê isso neles hoje, né? O que você tenta passar para eles em relação à tua experiência? Calma, cara, respira. Vamos equilibrar aqui, porque não é só... Você tem que ralar, tem que dar uma raladinha aí primeiro. Não vai vir tudo assim no estalar de dedos, né? Como a gente falava, tem que comer muito feijão com arroz ainda para poder chegar lá, né? Marcela, assim, bom, eu tenho em casa todas as gerações, né? Eu sou da X, o meu marido e meu filho da Y, né? Ana Clara, que é da Z, e agora eu tô com os 2 pequenininhos aí, né? Da Alfa. O que eu penso? Eu volto a dizer do exemplo. Essas crianças, elas já nasceram com uma velocidade de raciocínio e de pensamento por conta da tecnologia que a gente tem dificuldade de alcançar, né? Tudo nosso foi um pouco mais devagar. Então, as nossas ações foram mais devagar. A gente ia galgando nossos espaços, nosso tempo de aprendizado e de conquista era diferente. Eles já chegaram em outro tempo.
E esse outro tempo deles, eles funcionam de uma forma que quando você impõe o nosso tempo para eles, isso não vai funcionar. Agora, quando você entende o tempo deles e consegue mostrar para eles a qualidade que é misturar o tempo deles com um pouquinho da maturidade da experiência que a gente tem, isso dando exemplo e não só falando, mostrando, você tem os melhores com você. Eu tenho lá no trabalho, jovem aprendiz. O meu jovem aprendiz, o último, que aliás está sendo contratado agora, assim, é uma coisa espetacular. E ele chegou com isso. Ah, não, eu tenho que, não vou, porque eu tenho 3 dias, porque eu tenho que fazer isso. E aí a gente vai, não, mas nós vamos juntos. E fomos trazendo e moldando tô dando exemplo dele, mas eu tenho vários, assim. E tive também aqueles que, não quero, tchau, tive. Que super funcionou. O que me preocupa nessa geração é, nós pais, somos os responsáveis ali um pouco, uma grande parte, de deixar essa geração ser assim. Porque é o que eu digo, assim, os exemplos, né, e as atitudes é o que faz o ser humano. E o que a gente faz, quando você cria o teu filho dessa forma, né, ele, eu vou querer só o que eu quero, né, que são aqueles rebeldinhos de iPhone, mas eu tenho um iPhone novo. Você está criando, daqui a pouco você não está mais aqui, você está criando seus filhos para não ter uma velhice. Porque a tendência, tem vários estudos que mostram, né, que eles vão chegar, que a tendência deles chegarem numa velhice sem ter patrimônio, sem ter... E a gente tem uma previdência no Brasil que não funciona, né? E não acredito que nessa geração ainda vai funcionar, para sustentá-los, enfim. Então, essa geração, eu acho que eu vejo grandes oportunidades, eu vejo várias oportunidades em tudo nessa vida, mas eu vejo oportunidade da gente trazer oportunidade e também uma forma de salvá-los. Porque a chance do futuro dessa geração, se não tiver e aí, claro que, né, tô falando de um pedaço, porque você tem dessa geração que você tem de brilhantes aí, que já estão bilionários, que já estão aí explodindo, né, que eles já pensam muito mais rápido, tem várias ideias, né, que é maravilhoso, mas você tem uma grande parte que vem de uma classe média e que precisa ter uma cultura um pouco diferente. Essa geração a gente tem que tentar salvá-las, porque essa não vai ter um suporte lá no futuro. E a maioria da geração C e D, e um pouco da B também, essa geração tem que ser salva. A gente tem que fazer alguma coisa para mostrá-los, salva nesse sentido, né? Para mostrar que o futuro é importante. Eu não posso me preocupar só com o presente, o futuro é importante. E o futuro depende do presente, né? Então, eu vou colher o que eu plantei, e isso a gente tem que mostrar diariamente. Então eu vejo com bons olhos, assim, já passei uns perrengues, no início eu não sabia muito lidar não, mas aí eu comecei a fazer, alguns eu faço pessoalmente mesmo, eu vou trazendo para mim, outros a gente tem equipe que faz, mas eu vejo com bons olhos, assim, essa transformação. Eu acho que já está acontecendo de começar a pensar um pouco diferente. A água essa geração já está ficando com 23, 24 anos, 25, já está batendo, 25 anos eu não tenho um emprego, passei por 10, passei por 1000, já está começando a bater a aguinha ali, né, para eles acordarem. Eu vejo uma oportunidade, tomara. E aí esse molho todo, o Vivi, tem a IA, né? Pois é, ainda tem isso, eu competi com eles. Então, tem aí, não só, né, enfim, na vida mesmo, né, de cada um, né, dessa galera nova, né, que está se moldando ainda com a IA, e tem também a IA no seu negócio, né, que é seu negócio de tecnologia. Queria que você falasse um pouco sobre qual o impacto que se vê aí nessas duas vertentes aí, tanto na vida das pessoas quanto no seu negócio aí, o quanto a IA realmente, né, porque também tem muita bolha em cima disso, mas o quanto a IA o quanto você enxerga como profissional do mercado aí de tecnologia. É uma coisa louca. Não, é louco. Não dá para explicar. Assim, sinceramente, assim, eu falo que ainda bem que eu já tô com 50 anos, que eu não tô nessa geração aí, porque eu não ia ter... Não dá para acompanhar. Ou já tô muito velha, menopausa, essas coisas aí que estão acontecendo, que acontecem. Não dá.
É uma coisa louca. Mas é desde, assim, o que me assusta demais, é desde profissões que estão sendo excluídas. Eu tenho alguns profissionais que eu contratava que eu não contrato mais. Que eu faço sozinha com a IA, não vou ficar citando aqui. Não, vários. Eu estou economizando uma grana de situações que eu gosto muito, tá? Faço curso, pesquiso, enfim, eu dou porque eu uso pro meu dia a dia, pro back-office da empresa, pro RH, pra área financeira, pro jurídico, compliance, pra parte de proposta, pra comercial, mas é uma loucura. Todos os dias, na área, por exemplo, o Ilan, ele cuida mais da parte de desenvolvimento de novos produtos, né, de produtos próprios, a empresa tem produto próprio, feito com IA, com inteligência artificial, todo dia muda. Todo dia. Uma coisa que você levava ontem, você levava 10 horas de código para fazer, hoje você leva 10 minutos. E vai mudar, e é todo dia. Aí hoje surgiu isso, todos os dias. Aí o que eu me coloco, ainda bem que eu fui para essa área, então eu não preciso mais, porque eu não dou conta de acompanhar. Mas é uma coisa louca. E o que eu vejo são profissões que tem que se reinventar, tem mesmo, porque a IA vai dominar várias profissões. Essa nova geração, ela vai concorrer o mercado de trabalho com IA, assim como nós, né? Também vamos concorrer com a inteligência artificial. E assim, eu acho uma coisa fantástica. Eu sou, assim, deslumbrada com isso, deslumbrada. Cada dia eu fui testar aquele de fazer os vídeos do Google. Eu esqueci o nome. Eu compro todos. O Ilan quer me matar. Quando ele vê, tá tudo comprado para empresa. Tudo. Vou lá, compro. Aí sai testando. Depois ele esquece de... não gostei, mas esquece de cancelar. Aí vai e cobra lá de novo. Quer me matar. Ele que cuida do financeiro. E aí, eu compro todos, começo a testar tudo. Esse negócio do vídeo, gente, é sensacional. Eu fiz cada coisa, brincando. E assim, em 1 minuto você faz. Você vai lá e precisa, vamos pegar um negocinho como vai no ChatGPT, pede pra fazer isso, prompt em inglês, não sei o que, quando tu cola aqui, sai um vídeo maravilhoso. Eu falando, andando no meio do mar, coisa linda. Mas tá me lembrando muito, Vivi, esse início, né, vamos dizer, que esse tipo de IA tá ficando para o público, né? Que já existe há muito tempo, né? Vários dispositivos, né? Com IA, mas assim essa vertente agora tá me lembrando muito o início da internet, de como era quando a gente ligava o computador, fazia lá um monte, aí quando você via assim, caraca, isso aqui é o mundo. Por onde é que eu vou, né? Tá todo mundo navegando e tal no meio, parece que o pessoal, né, náufrago, né? O Titanic afundou, do dia pra noite, todo mundo ali, né? Foi do dia pra noite, quando a gente viu, você tem ideia, quando eu fiz faculdade, gente, vou contar pra vocês, foi quando lançou o Windows, aquele 3.1, que surgiu o mouse. No meu último ano de faculdade, eu aprendi lançou um mouse. Olha que situação velha, né? Muito bom. Estamos todos na mesma faixa, Viviane. A gente está falando, você falou de futuro, falou da pressa dos meninos e não pensar em futuro, e você falou da tua trajetória. Eu falei, desde cedo eu pensava em me aposentar aos 45, parar de trabalhar. No final das contas, você não parou de trabalhar, você falou que adora trabalhar, isso é sempre muito bom, mas você fez essa transição, você era do mundo corporativo e está empreendendo agora. E parece que você planejou, de alguma forma, em algum momento, fazer uma transição desse gênero. Mas ao mesmo tempo você falou, mas foi muito difícil. O quanto tem, para quem está querendo fazer, e assim, a gente fala com um público da nossa geração aqui, e muita gente nessa encruzilhada, né? O quanto um movimento desse tem de planejamento, mas o quanto ele depende também, a gente falou no último episódio aqui, de salto de fé, né? Assim, agora eu vou me jogar, não adianta mais ficar planejando, eu tenho que fazer. O quanto tem de cada, você que passou por essa transição, o quanto tem de cada coisa, de planejamento e de ímpeto? Não, agora eu vou, coragem, vamos embora. Olha, o planejamento, ele aconteceu, eu sou toda planejada na minha vida.
Tudo eu sou planejada, assim. Eu vou fazer uma viagem, eu tenho que estar lá até a hora, eu falo, vou acordar até a hora, eu vou levar 15 minutos tomar um banho. Pra você ter ideia, na prova minha do PMI, que é gerente de projeto, planejamento, gabaritez, tudo planejado, eu adoro. Meu marido é o contrário. Então, ao contrário. Totalmente ao contrário. É uma situação... Aí marcou para estar 3 horas da tarde em tal lugar, eu acordando, não sei o que, 2 horas eu tô aqui. Aí ele, 15 para 3. Peraí, que eu só vou fazer um negocinho. Eu quero morrer. Já vou acostumando, me vai acostumando, né? Vamos indo, os equilíbrios da vida. Mas tem tanta coisa maravilhosa. Mas realmente esse ponto é o ponto que mais dá confusão. Então eu planejei muito mesmo. A gente mudou o nome, a gente comprou o escritório. Mudamos marca, site, contratamos uma agência, a gente foi mudando. E aí, eu trabalhava numa empresa com um portfólio muito grande, né? E conhecia. Eu fiz um plano de 5 para atacar 5 frentes. E vou tentar atacar 5 frentes. Então, estava tudo planejado. Mas a coragem para falar, não, agora eu vou. Esse negócio ficou mais ou menos um ano, pronto. Agora eu vou. O que aconteceu? Eu tinha uma combinação eu tinha um chefe, que era o CEO da empresa que eu trabalhava global, e ele tinha um prazo meio que de validade. Ele sabia que eu estava fazendo esse planejamento, inclusive me ajudou, ele é um querido, uma pessoa maravilhosa. E aí ele falou, não, Vivi, não vou combinar. Quando eu saí, né, geralmente essas pessoas trocam de cargo de 3 em 3, 4 anos, né? Aí tu vai. Falei, então tá. Aí ele saiu. Falei, agora eu vou. Agora tem que ir. Não vai ter jeito. E aí eu fui. E aí fui atacando esses 5 frentes. Mas eu tinha na minha cabeça que eu não posso gastar energia que não vai dar retorno. Então eu vou atacar esses 5 pontos, 5 pilares, e vou sentir aonde a minha energia deu um resultado maior. E eu vou apostar em 1 ou 2 no máximo. E foi o que eu fiz. Eu comecei atacando 5. E eu lembro que eu tomei a decisão em dezembro, aí eu fiquei em janeiro, fevereiro, março, mas falei, não, deixa eu descansar, né? Uma pessoa assalariada agora vai dar, né? Deixa eu descansar. Aí, em abril, em março, eu comecei a... Claro que eu não fiquei parada total, mas em março eu comecei a atuar e, assim, em 1 mês e pouco, falei, caramba, não. Dos 5, 2 já morreram. Vou ficar com 3. E em maio eu assinei meu primeiro contrato. E aí eu descartei os 4 e fiquei com 1. E foi nesse que eu foquei e saí de 0 para quase 400 funcionários em 2 anos e meio. Que legal. A gente saiu dessa área que eu toco, a gente saiu de um faturamento de 0 para quase 30 milhões em 2 anos e meio. Que legal. Bem a história do paraquedas, né? O teu chefe lá, quando saiu, falou assim, abriu a porta, agora eu vou ter que pular. Mas você tinha dobrado o paraquedas, estava com o paraquedas dobradinho. Eu coragem de pular, mas tinha um paraquedas guardado lá. Muito legal. Eu tive proposta quando eu saí, assim, eu fiquei balançada, tive boas propostas para continuar no mercado. E fiquei balançada, mas assim, aí, nesse momento eu já estava com essa vibe aí de falar, não, e eu já estava vivendo um pouco isso, porque a pandemia me ajudou muito a viver isso, ainda teve isso, Lemos, que eu esqueci de comentar. A pandemia, né, meu marido trouxe isso, mas a pandemia também trouxe. Quando eu me vi trabalhando, trabalhava muito, às vezes até mais, né, porque o tempo todo aqui. Mas quando eu vi que eu podia, eu lembro que na pandemia, no início da pandemia, claro que foi uma coisa horrorosa, eu perdi pessoas da família e tal, mas para mim foi libertador. Eu, na hora do almoço, todo dia, já não tô brincando não, eu moro em casa, eu acordava e botar biquíni, todo dia. Eu trabalhava de biquíni por guarda-roupa. Aí na hora do almoço eu ia pra piscina, almoçar na piscina, entrava na piscina, eu falava, gente, isso que é vida, pelo amor de Deus, eu quero pra mim. Aí eu ia, me enxugava, voltava, trabalhava de novo. Chegava no final do dia, vou tomar uma cervejinha, que é calor do Rio de Janeiro. Foi uma coisa, assim, foi me dando um medo lascado, não saía de casa de nenhum, eu tinha medo, eu andava de mala, lavava tudo, fiquei super neurótica. Mas foi libertador, eu falei, gente, é isso que eu quero pra mim, eu quero trabalhar bastante, mas eu não quero mais viver essa vida maluca. Então foi a pandemia, né, o estilo de vida que meu marido trouxe para mim, que foi maravilhoso, aliás, ele é maravilhoso, ele tem
muito de tudo que aconteceu, que foi maravilhoso, que está sendo maravilhoso na nossa vida, é mérito dele. E eu achei que estava na hora, e eu me preparei para isso, eu me preparei financeiramente, eu me preparei com o meu filho, eu só terminei quando meu filho já estava, tipo, agora é ele que tem que pagar as contas da mamãe. Eu me preparei com a empresa, eu entrei sabendo que um dos 5 itens ia dar certo, e eu acho que precisa ter isso, sabe? Eu acho que você empreender necessita de preparo. Eu vou montar, assim, eu tô tentando, talvez eu entre em outras áreas agora, estou estudando aí umas coisinhas de varejo, por exemplo. Primeira coisa que você tem que ver no varejo é o ponto. Não adianta você montar uma coisa num lugar que não é o ponto. Então tem que ser planejado, tem que ser estudado. Esse ponto não é o ponto da classe que você quer vender. Então, assim, se você não entrar a fundo naquilo que você quer fazer para empreender, a chance, tanto é que, né, a quantidade de empreendedor, o percentual de empreendedor que não vinga, né, em 2 ou 3 anos, se eu não me engano, eu até vi essa reportagem esses dias, é gigantesco, é coisa de 3 para 1, porque esse planejamento é importante. Muitos têm sorte de, fui lá naquele lugar, era um nicho, não sei o que, muitos têm. Tem gente que tem uma sorte na veia, uma coisa na veia, mas para quem é normal aí, eu aconselho se planejar e ter a coragem, mas com um negócio planejado. Eu acho que ter a coragem de largar o certo pelo duvidoso, sem ter uma estrutura montada, eu não aconselho não, porque com a estrutura montada não foi fácil. Foi desafiador para mim, foi. Pula de paraquedas. Foi desafiador. Eu achei que eu nasci para ser empregada a vida inteira, né? Eu fui a vida inteira. Então, eu achava que eu não tinha por mais que eu fui CEO, fui ver enfim, eu achava que não era minha praia. Então, o meu primeiro ano foi muito difícil, assim, eu fiquei bem com medo, né, de não dar certo, marido e mulher ainda tem esse detalhe, né, não é uma coisa tão simples assim, embora a gente conseguiu, eu e Ilan, a gente conseguiu dividir, a gente lida muito bem com isso, muito melhor do que eu imaginava que fosse. Então, várias inseguranças surgiram aí nessa transição. Mas deu certo, graças a Deus. Tá dando e, se Deus quiser, vai dar muito mais. Com certeza. Muito bom, Vivi. Assim, com essa amarração, que é uma baita um ponto, né, numa lição de vida aí que você nos deu aí com toda a sua história, né, que é muito bonita, assim, de você ter falado com tanta paixão aí do teu filho, né, de você ter começado a tua luta aí com ele debaixo do braço aí, correndo atrás, né, mostrando esse poder feminino aí que é muito, muito forte, necessário nesse mundo. E a gente vai amarrar aqui esse episódio, então, com os nossos 2 quadros que nós temos aqui para terminar o episódio, que o primeiro é a divisão de conta. Divisão de conta porque, né, é o bar, nós estamos aqui do mar ao bar, e estamos no bar também, então vamos dividir a conta e é o momento que nós temos para amenidades, a gente fazer aquela homenagem, agradecer um comentário nosso, né, aqui no post do podcast, mas o nosso convidado tem um espaço aberto aí para abrir o coração aí ou soltar os cachorros. Fica à vontade aí, Vivi. Eu vou dividir a conta com meu marido, que eu tô aqui, fiquei aqui trabalhando, e ele foi surfar em Nazaré, olha só. Tá vendo? Aí, olha a parte de ser marido e mulher sócio, tem essa parte boa, tá vendo? Ele foi tranquilo, né? Tô brincando, mas eu até pensei em ir, mas é muito pouco tempo, e eu prefiro não estar lá para ver, porque é desafiador. Eu fui no início do ano e achei melhor eu ficar. Mas eu vou dividir essa conta com ele. Tomara que ele me traga bastante presente de lá. Pra viajar sozinho, sem mim. Boa. Marcelão. Opa, vou dividir a conta com a Vivi primeiro. Muito obrigado, né, Vivi? Você é uma querida e amo demais ela. E com o Ilan também, né, parceiro aí, radical, já fizemos algumas coisas, já pulamos de ponte juntos, radicais, mas ele é muito mais do que eu, né? O cara tá lá na Onda Gigante, Nazaré, parceiro. Nós temos o nosso dia 4. Ilan e Vivi tem o dia 4 deles, né? E eu me meti nesse dia 4. Hoje o Ilan até postou um history lá, nós estamos abraçados no nosso dia 4.
Queria dividir a conta com eles e dividir a conta com o Minduim. Minduim, nosso mais assíduo espectador desse podcast, nosso diretor, nosso produtor, nosso crítico. Me mandou áudio que ficou puto que eu falei no último episódio, agora com o Fabrício, que eu cobrei ele. Mas mentira, mandou áudio falando que adorou o episódio com o Fabrício, que a gente tem que continuar assim. E eu agradeço ao Minduim pra caramba aí pela força, pelas dicas, pela moral que ele dá aí pra gente. Valeu, Minduca! É o nosso mentor, né? Nosso mentor. E certamente ele vai adorar esse episódio aqui também. Queria primeiro dividir a conta com a Vivi. Muito obrigado por dividir tua história com a gente. E vou dividir com 2 grupos de pessoas. Eu vim pensando numa divisão de contas, que eu estou terminando o meu doutorado, estava lá na correria para cumprir os prazos da tese, e eu estou com vários colegas na mesma situação. Então, mandar um abraço para a Renata Victor, para a Tatiana Arima, para o Luiz César Lopes, né, para o Luiz Cantarelli, todos os colegas que entraram no doutorado comigo e agora estão se encaminhando para o final, estão aí nesse período de agrura, de entregar. E aí, por conta do relato da Vivi, dessa história, eu lembrei de uma amiga da Laura, a Manu Canedo, a Manuela Canedo. Ela estuda com a Laura desde da pré-escola, e ela, desde a pré-escola, ela fala, e aí eu lembrei, porque você falou de ciências exatas, que cada vez tem mais meninas. A Manu Canedo, ela, desde que era pequenininha, lá no colégio que elas estudavam, ela falava que queria ser cientista da NASA. Eu vou trabalhar na NASA. Pois bem, hoje ela está estudando engenharia mecânica em Aachen, na Alemanha, escolheu a faculdade mirando no caminho de trabalhar com astronáutica, né? Então está trabalhando lá, correndo atrás do projeto dela de trabalhar com foguete, né? Foi para uma faculdade que recruta, que manda muita gente para trabalhar na Agência Espacial Europeia. Um dia ainda vou ver Manu Canedo na NASA. É um símbolo da nova geração que segue os passos aí da Viviane. Então, dividir com o pessoal do doutorado e dividir com a Manu Canedo. Muito bom. Eu vou na onda aqui. Na onda não, né? Eu vou dividir a conta. Na verdade, eu vou na onda de vocês. Claro, como sempre, nós temos que dividir a conta com o nosso convidado, com a Vivi agora, hoje, porque a Vivi realmente, vou agradecer de novo o tempo que ela teve aí para dispensar aqui, para bater esse papo com a gente. A gente sabe como, né, dividir, pegar ali um espacinho na agenda é difícil, mas obrigado, Vivi, vou dividir a conta com você e vou dividir a conta com minha mamãe. Minha mamãe está aqui, veio me visitar fim de ano aqui em Portugal. Então, vou dividir a conta com a dona Beth, que está aqui na minha casa. E beijo, mãe! Só felicidade. Beijo, mãe! Tia Beth! E agora, vamos para a surfada de onda, que eu já falei de onda. Então, não é o Ilânia, mas é a gente que vai surfar essa onda aí. Vamos surfar nossa onda aqui, ó, Vivi. Agora a nossa onda, surfar de onda, é quando a gente dá aquelas dicas. Dica cultural, dica de alguém que você está seguindo, um livro que você está lendo, ou alguma coisa que você está fazendo, enfim, na sua vida. Comecei a fazer um crossfit, sei lá, enfim, alguma coisa que você está curtindo fazer agora no momento. Então mande a sua surfada de onda aí, Vivi. Olha, eu vou dar uma dica de um livro que eu estou terminando. Na verdade, eu comecei, depois eu parei e agora eu voltei a ler, falando um pouco espiritualmente, falando, né, do cenário que a gente vive. Esse livro, ele fala que o nome dele é O Ego é Nosso Pior Inimigo. Não sei se vocês já leram. Não. E aí, assim, ele traz para o mundo do business, acho que vale a pena vocês lerem, né? Mas espiritualmente falando, eu acho que esse é o grande mal da geração, da nossa geração. É o pensar na gente e não no próximo, embora, né, a gente tenha sido criado e fomos ensinados a amar o próximo, né? Como assim mesmo. Então, a dica que eu dou aí é desse livro, eu acho que vale a pena a gente pensar um pouco
E refletir nesse sentido, né, desse amar o próximo e fazer pelo próximo como para si mesmo, porque é muito mais gratificante para si mesmo do que para o próximo. Então, eu acho que essa é uma dica legal. Bom, engraçado que eu e o Felipe tivemos uma conversa essa semana sobre um post que ele me mandou, um vídeo que ele me mandou, e eu respondi a ele exatamente com uma frase nesse sentido, assim, você servir ao outro, você está salvando a si mesmo. Você não está salvando o outro. Quando você serve ao outro, você salva a si mesmo. Então é uma boa forma de você viver a serviço dos outros. É muito bom, né? Muito bom. Minha onda hoje, primeiro, Fernando, comecei a ler o Coisa de Rico, o livro Coisa de Rico, que você indicou, lá do, como é que é o nome dele? Michel Alcoforado. Michel Alcoforado, muito interessante. Eu também. Muito bom, você vai gostar. Comecei aí agora, essa semana. E minha dica hoje pra galera é o documentário Meu Ayrton, por Adriane Galisteu, na HBO. Hoje, recebendo aqui uma mulher, né? Eu acho a história da Adriane Galisteu fantástica, assim, acho ela uma mulher muito forte e uma mulher que passou por um monte de coisas. E esse documentário é muito legal, porque é ela contando sobre o Ayrton na ótica dela, né? Quem não sabe, ela foi totalmente execrada de todos os outros documentários e filmes, né, que fizeram dele, porque a família tirou completamente. É como se a Adriane não existisse na história do Ayrton Senna, né? Porra, então é bem legal, viu, gente? Documentário top, assim, na HBO. Meu Ayrton por Adriane, vale a pena. Legal. Eu vou dar... A minha onda é uma onda antiga, né? Estamos chegando, entramos em dezembro, estamos no período de Natal e está pegando algum embalo, um costume que existe nos Estados Unidos. Aqui no Brasil está começando a pegar o embalo de fazer maratona de filmes de Natal, né? Então tem um padrãozão lá, né? Tem um canal nos Estados Unidos que é o Hallmark, que fala muito, tem essa questão de transmitir filme de Natal. E o melhor filme de Natal que eu entendo, e ainda não vi de novo, mas ainda vou ver novamente, mais uma vez, é Simplesmente Amor, Love Actually, que é um filme com vários episódios que se entrelaçam, né? Um filme passado na Inglaterra, com elenco estelar, todos os melhores atores ingleses da época. Então, tem até o Rodrigo Santoro também trabalha no filme. O filme acho que é da começo da década de 2000, talvez. Aí eu já... Esse negócio de geração X, você já se perde. Outro dia eu vi um vídeo, assim, quando fala 30 anos atrás, eu acho que é a década de 70. 30 anos atrás é 95. Não pode ser 95, né? Mas o filme é excelente, tem uma mensagem... É muito leve, mas com uma mensagem muito profunda do Natal ser aquele momento onde você expressa amor de diversas formas para as pessoas que estão no seu entorno, né? Mais uma vez nessa questão do serviço. Você dispensar simplesmente amor. Então, Simplesmente Amor tem várias plataformas. Vejam e revejam o filme. É de 2003, acabei de ver. Olha só, isso que é o homem da informação, nosso diretor. Nosso jornalista. Mas não estava errado, início da década de 2000, tá vendo? Isso aí. E minha surfada de onda é você aproveitar o fim de ano para estar com quem você ama, com quem você gosta, aproveitar as confraternizações das empresas, né? Para realmente você trocar ali boas energias, vibrações positivas com todo mundo e com seus familiares, se você puder, né, reencontrar no fim de ano. Sempre é muito bom a virada de ano, que é essa virada de ciclo, né, que a gente precisa realmente todo fim de ano para pegar energia aí, para dar aquela atração para começar o ano que vem com tudo, 2026, com mais do Nós faremos isso, né? Nós faremos isso. Nós faremos, nos encontraremos em breve. Mamãe já está aqui. Missão precursora. E é isso, com essa surfada de onda, com essa minha marolinha aí, a gente chega até a areia e encerramos nosso episódio 33 aqui, que nós tivemos a honra de receber aqui a Vivi Hit,
Vamos ver se eu pronunciei exatamente. Vivi Blanc. É isso. Certinho. Aí sim. Então, Vivi, muito obrigado de novo, mais uma vez. Nunca vai ser demais te agradecer aí a presença. Obrigado, foi um prazer te conhecer, saber da sua história, conhecer aí e ouvir alguns conselhos muito bons aí que você deu aí ao longo do episódio, amarrando tudo. E muito obrigado. Faça suas considerações finais aí, por favor. Eu que agradeço, é muito, muito gostoso estar aqui com vocês, é uma energia muito legal, ainda bem que eu e o Lemos, nós nos seguramos para não ter nossa risoterapia aqui, porque isso é uma coisa nossa, eu espero que, eu ainda falei, gente, nós temos que nos segurar, porque a gente tem um segredo nosso que quando começa a gente não consegue parar de rir, então foi tão divertido e tão gostoso quanto a nossa risoterapia, Lemos, pra você ter ideia como foi bom, eu agradeço demais. E muito sucesso para vocês. Obrigado, Vivi. Olha, eu queria agradecer também você e acho que a Vivi trouxe muita coisa, né? Muita história. Essa mulher realmente ela é maravilhosa. E acho que uma coisa que a gente já comentou, né, meninos, em outros episódios, falando sobre relação, né? O quanto tem que jogar para cima, o quanto tem que ir junto. Né? Se tem alguém que está pesando para baixo, não tá bom, não tá legal, né? A gente não pode depositar nossa felicidade no outro, mas esse outro que está com a gente tem que ir para cima com a gente. E o quanto ela trouxe isso, né? De conjunção ali no momento certo, equilíbrio e os dois querendo ir para frente. Então, além de toda a história profissional e de luta da Vivi aí, é o amor, né? Acho que o amor é imperando sempre em primeiro lugar e que faz aqui do nosso episódio a essência do nosso encontro, que é aqui trocar ideia, aprender e sair melhor do que entrou, né? Então, obrigado, Vivi, mais uma vez pela tua generosidade. A Vivi é muito generosa e valeu, galera. Até o próximo. Vivi, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Tá, por dividir sua história conosco. A gente aprendeu um bocado ouvindo você aqui, com certeza, e a audiência com certeza vai tirar muita coisa boa desse episódio. E é isso, gente, assim, nesse ambiente para cima, a gente vê aqui por que o Marcelo fez questão de trazer a Vivi aqui, que é o astral, já que entra bom, está saindo melhor ainda por conta do espírito que a Viviane trouxe aqui para nós. Então, muito obrigado, Viviane, obrigado a vocês, curtam, comentem e compartilhem, tá? Abração, gente. É isso aí, simplesmente amor. Olha aí. Gente, até de repente.